Glórias a Deus. Isso. Nós já ouvimos testemunhos vibrantes nesta noite, louvores que adoraram e bendizeram o nome precioso de Jesus. Tá bem? Então agora eu quero convidar você para se assentar e nós vamos falar um pouquinho mais a respeito do tema, esse tema de suma importância. Nós estamos trabalhando nesse tema que é Deus de milagres. A leitura que nós lemos, nós fizemos uma leitura oficial do culto da noite, por essa razão não vamos repeti-la, que ela está baseada no livro de Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, no capítulo 15, no versículo 1 a seguir, que relata uma parábola contada por Jesus. Capítulo 15 do Evangelho de São Lucas é um capítulo que inteiro ele retrata a respeito de perdidos e achados. Você observa que Lucas coloca primeiramente uma ovelha que se perdeu, depois ele coloca uma dracma que se perdeu dentro de casa, e depois ele fala a respeito de um filho que saiu voluntariamente da sua casa. E nós queremos, nesses minutos que nos restam, estar conversando com vocês a respeito de um tema, o milagre da restauração do filho pródigo, uma vez que a leitura que nós fizemos fala do filho pródigo. Mas nós queremos conversar nesta noite para falar não exatamente a ênfase no filho pródigo, porque todos nós conhecemos, todos nós lemos, e ao lermos a parábola a gente logo vê a decisão que esse moço teve de retornar para a sua casa. Mas aqui fala de um pai, aqui fala de um filho moço, jovem, inexperiente, e um filho mais maduro dentro de casa, ambos na mesma residência. Um pai, um filho novo e um filho um pouco mais maduro, um pouco mais experiente. A Bíblia retrata que o filho mais maduro, mais experiente, por ele ter vivido já um pouco mais, ele nem em sonho pensou em sair da sua casa, nem em sonho ele nunca pensou em sair da sua residência. Ele, por ser uma pessoa mais experiente, ele sempre esteve disposto a auxiliar o seu pai, sempre esteve disposto a estar dizendo: o que o Senhor precisar, eu estou aqui, conta comigo. Mas ao contrário do filho mais moço, que a Bíblia diz, através da parábola contada por Jesus, que esse filho mais moço, ele começou a ter uma visão de mundo que o filho mais velho nunca teve. Começou a ter um desejo de conhecer países, outras culturas, que o filho mais velho nunca teve esse desejo. Ele brotou no coração um desejo de sair para conhecer novas terras, para conhecer novas gentes, para conhecer novas culturas, para se envolver com outras pessoas que não os mesmos de sempre. Não é? A convivência daquele moço mais novo era levantar, conviver com seu pai, com seu irmão mais velho e com os empregados da fazenda. De vez em quando, quem sabe, saía da fazenda e ia até ouvir uma vila mais próxima, uma cidadela mais próxima,
uma cidadezinha próxima à fazenda, e ali conversava com algumas poucas pessoas, porque a cidade era pequenininha e não tinha muita gente para ele conviver, para ele se envolver. Então ele brotou no coração um desejo de ir para outras terras. Mas o que chama a atenção na parábola é que esse filho mais novo era um moço que se tornou e demonstrou ser inconsequente, um moço que não tinha nenhum tipo de sentimento paterno, um moço que não tinha nenhum sentimento familiar, um moço que tinha desejo de estar longe em detrimento de estar perto do seu pai, perto do seu irmão mais velho. Então esse moço, ele desejou a morte do seu pai. Por entre linhas, por inferência no texto, esse moço começa a desejar que o seu pai morra, para ele tomar posse do que lhe é direito. Por inferência no texto, em entrelinhas na parábola contada por Jesus, esse moço começou a contar os dias que o seu pai morresse. Entretanto, ele via que o seu pai, muito embora idoso, tinha muita saúde, muito embora já idoso, gozava de muita saúde, e todos os dias ele ficava agorando que o seu pai morresse, porque pensava ele: o meu pai morrendo, eu terei direito na herança. E ele começou a viver em detrimento de querer tomar posse da sua herança. Quantas pessoas vivem em detrimento de bens materiais, vivem em detrimento que os pais possam lhe dar, possam lhe deixar? Quantas pessoas vivem em detrimento de ganhar presentes, estão perto porque têm benefícios, quando não há benefícios, o desejo é estar longe? Esse moço, ele tinha de tudo, e mesmo tendo de tudo, ele teve desejo de administrar o que lhe pertencia por direito. Entretanto, para ele ter direito de ter a herança, o seu pai deveria morrer. Só após a morte do pai pode ser distribuído a herança, a não ser que será feito um testamento em vida, o pai fazer um testamento em vida. Mas o pai não tinha feito nenhum testamento, porque não tinha desejo de ver os seus filhos saindo, perambulando pelo mundo. Então, quando o filho mais novo observou que o seu pai não morria, ele, na cara dura, ele de forma com a cara deslavada, disse: pai, pois não, meu filho, dá-me parte da herança que me pertence, porque eu não quero mais conviver com o senhor, eu não quero mais ver a sua cara, eu estou que não suporto mais conviver com meu irmão. Se eu continuar aqui, eu não sei o que eu devo fazer, o que eu possa fazer, porque eu não consigo mais conviver dentro desta casa. O melhor que o senhor tem a fazer é verificar qual é a parte do meu irmão, a sua parte, o senhor está vivo, e dentro inconscientemente, lá dentro por inferência, ele dizia: já que o senhor não morre mesmo, então fica com a sua parte da herança, deixa a parte do meu irmão mais velho e dá-me a minha parte em dinheiro.
Eu não quero terras, não. O que eu vou fazer com terras? Eu não quero bois, não. O que eu vou fazer com bois? E o pai aconselhou o menino a não fazer aquilo, mas ele instava com o seu pai. A Bíblia diz que o seu pai, amoroso, mandou levantar quanto valia as suas terras, quanto valia os animais das suas fazendas, porque conforme a parábola informa, era um homem abastado, um homem que tinha muitas terras, e o moço sabia fazer contas, e ele cresceu os olhos no que porventura seria dele. E o texto bíblico diz que ele pediu a parte da herança dele em dinheiro. Naquele tempo não tinha moeda corrente, então em ouro, em prata, não é? E a Bíblia diz que o pai amorosamente mandou levantar o quanto valia os seus bens, e então entregou nas mãos desse moço a parte que lhe pertencia. A parábola informa que o moço não questionou o quanto ele pegou, porque era muito. Quem sabe o pai entregou para ele até a mais do que era de direito. E agora esse moço sai, mas não sai a 11 quilômetros como daqui em Santa Mariana, não sai a 30 quilômetros como daqui a Bandeirantes, não sai a 64 quilômetros como daqui a Londrina, não sai a 490 quilômetros como daqui a Curitiba. A Bíblia diz que ele vai para outro país. O desejo dele era nunca mais voltar. O desejo dele era não ver mais o seu pai, não ver mais a sua família. O desejo dele era realmente formar uma família em terras distantes, e nunca mais voltar para ver o seu pai. E assim ele fez. Pegou toda a sua fortuna e foi para um lugar distante. Vocês conhecem, não vou ficar me atendo aqui na história, mas ele gastou a sua fortuna conforme ele foi trafegando pelas estradas. Cada zona de meretrício que ele encontrava, ele entrava e ele repartia com as mulheres a sua fortuna. Está no texto, Jesus disse que ele gastou com as meretrizes. E quando ele chega nesse outro país, ele já chega praticamente sem condições de sobrevivência. E ele não teve a ideia de poupar para poder viver o resto da sua vida, porque a fortuna que o pai lhe dera era uma fortuna que daria para ele fazer a sua aposentadoria tranquilo. Mas ele não teve juízo. Primeiro, não teve juízo pedindo fortuna que lhe pertencia como direito, mas após a morte do pai. E ele pediu para o pai, ele deixou o pai dele muito ofendido, deixou o pai dele com um sentimento muito ruim no seu peito. Entretanto, com um amor profundo de pai, ele entregou a fortuna na mão do filho. O filho foi para a terra longínqua. Então, quando ele chega lá, ele não tinha mais como comprar alimentos. Então ele resolve trabalhar, mas ele não tinha estudo, ele não tinha se preparado para entrar numa empresa da época, para trabalhar com alguém. Ele tinha nome, porque a família era de nome, o pai era muito conhecido, mas ele não tinha se preparado para a vida. Era um homem, um jovem que não tinha nenhum tipo de posicionamento em relação a se preparar para o futuro, para enfrentamento do futuro. Mas agora ele teria que trabalhar.
chegava, batia palmas e não tinha ninguém que lhe dava nada. Até que ele falou com um dos cidadãos de onde ele estava, e quando pediu para ele um currículo, e ele disse que não tinha estudo, que ele não tinha ido para a escola, que ele não tinha nenhum tipo de formação, e também não sabia trabalhar em nada, muito menos na enxada, muito embora fosse filho de fazendeiro. Então o homem disse: então sobrou para você apacentar porcos. Eu estou me referindo aqui a uma parábola de um judeu, e o judeu não chega nem perto de um porco, quanto mais a apacentar porcos. E a parábola diz que aquele moço judeu que tinha abandonado seu pai, que tinha tomado a fortuna que lhe pertencia, quando seu pai estivesse morto, mas ele antecipou a fortuna e gastou toda a fortuna, agora se vê com porcos. O texto diz que ele tinha desejo de comer as alfarrobas, que quer dizer bolotas, que é uma fruta que dá numa árvore que só porcos comem. Alfarrobas são frutas que é dada para porcos se alimentar. E ele teve desejo de se alimentar com aquelas alfarrobas ou aquelas bolotas. Mas como ele estava numa terra distante, até aquelas alfarrobas eram contadas e era apenas para os porcos comerem. E então ele, no sofrimento terrível, passando fome, passando necessidade, ele agora pensa: quantos trabalhadores do meu pai não passam necessidade, não passam fome, vivem muito bem, regaladamente lá na fazenda do meu pai, e eu aqui, filho do meu pai, estou passando fome, passando necessidade. O que sobrou para esse moço? Se eu continuar assim, eu vou morrer. Então eu tenho que tomar uma atitude, eu tenho que tomar uma decisão na minha vida. Então o texto diz, através da parábola, que aquele moço diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Vamos lembrar que ele não tinha e não sentia amor dentro da sua casa. Por mais que o pai dava-lhe amor e demonstrava todo o amor, mas o coração do filho mais novo estava fechado e não recebia o amor do pai. Ele achava que o verdadeiro amor estaria nos braços de mulheres, nos braços de amigos, nos braços de pessoas de outras culturas. Quando ele pega a fortuna e ele sai dissolutamente gastando a fortuna, ele sai procurando o amor, porque ele não se dava, ele não se deixava ser amado. Quanta gente a gente conhece que se tranca e não se deixa ser acarinhado, não se deixa ser amado, nem por Deus e nem por homens. Vivem achando que ninguém lhe quer, ninguém se importa com ele, mas não é ele que trancou o seu coração e decidiu viver trancafiado dentro de si. Mas agora o problema veio à porta, agora as coisas ficaram ruins, agora não tinha ninguém por ele, estava num país distante, numa outra língua, numa outra cultura, com pessoas carrascas,
E ele lembrou-se então que o seu pai queria lhe dar amor, e ele nunca quis o amor do seu pai. Ele foi um adolescente de coração trancado, um jovem de coração trancado e um adulto de coração trancado. E agora ele começa a abrir o seu coração. E tem um ditado que diz: antes tarde do que nunca. Ele agora começa a lembrar que o seu pai lhe abraçava, o seu pai colocava comida no seu prato, e ele renegava, e ele dizia que não queria, e ele ficava reclamando daquela comida, e ele agora com fome, lembrando o seu pai querendo lhe dar carinho, e ele não queria receber o carinho do seu pai. Mas o problema atacou, o problema chegou, o problema veio. E quando o problema chegou, ele então toma uma decisão: já sei, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e eu vou pelo menos dizer que eu errei. Gente, a coisa melhor que tem é realmente uma posição humana louvável, é a pessoa fazer uma autoanálise e dizer: eu errei, eu quero acertar daqui para frente, eu não tenho como voltar lá atrás e sair catando os cacos, mas eu ainda estou vivo, eu quero daqui para frente. E aquele moço pensou exatamente isso: dinheiro eu não tenho mais, estou todo rasgado, não tenho chinelo e nem sapato no meu pé, estou com fome. Então vou dizer: levantar-me-ei e eu vou ter com meu pai. Já sei que eu vou dizer para ele: pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Todo o problema de remissão já estava exatamente ali no pensamento daquele jovem, que reconheceu o seu erro, que reconheceu que o maior erro foi deixar a casa do seu pai. Ele reconheceu que ele errou, e ele então foi. E quando ele chega na casa do seu pai, de longe o seu pai está lá todos os dias, de olho na estrada. E quando o seu pai, idoso, velhinho, enxerga um jovem vindo, ele teve um sentimento: ao meu filho. Ele sentiu, ele não tinha mais olhos para ver de forma longínqua, mas ele sentiu: é o meu filho. E quando aquele filho saiu, o amor do seu pai nunca deixou de ser derramado em prol do seu filho. E ele, porque amava, ele esperava que o seu filho voltasse. E quando o seu filho está vindo, ele sai correndo. E o seu filho, que agora ia pedir para ele para ser só um empregado, porque o coração do filho estava sendo trabalhado no retorno, mas ele ainda achava que o seu pai agora ia fechar o coração, que é o seu pai agora que não ia dar-lhe amor por tudo que ele havia feito. Mas o pai sai correndo, e ele gruda no pescoço do filho e não solta mais. O filho estava com um odor terrível, estava numa caatinga só, o filho estava maltrapilho, o filho não tinha mais sandália nos pés, estava descalço, o filho estava todo sujo. Mas o pai não se importou com isso. O pai agarrou o filho, o pai com grande amor beijou o filho, e o filho disse para o pai: pai, peguei contra o céu e perante ti. Aquele pai, eu acredito que chorava de soluçar em ouvir o filho falando isso, porque tudo que Deus espera como Pai Celestial é que a gente reconheça que a gente errou, que a gente reconheça que a gente só fez o que era mal aos olhos dele.
Mas tudo que Ele espera é que a gente se levante e a gente fala: vou ao encontro de Deus e vou dizer: pequei contra o céu e pequei perante Ti. Agora, aquele moço está diante do seu pai, e o seu pai manda vir os empregados e disse: leve esse moço para tomar um banho, coloque a melhor, não é pior, a melhor roupa nele. Eu estou vendo que nem anel ele não tem mais no dedo, porque ele saiu daqui com um anel de ouro. Coloque o anel novamente na mão dele, anel de autoridade sobre as minhas terras. Pegue a melhor sandália e coloca nos pés dele. E mais, aquele animal que eu deixo engordando para momentos especiais, mate-o, prepare-o e vamos fazer uma festança. Chama toda a vizinhança, põe música, vamos dançar. E aquele moço ficou olhando a disposição do seu pai. Aquele moço ficou olhando o amor do seu pai. Aquele moço ficou olhando a remissão que o seu pai estava lhe concedendo e aceitou a remissão. Aquele moço foi preparado para a festa, foi dado comida para ele, e ele agora está dentro de uma festa com todos os empregados da fazenda. E eu vou falar numa próxima oportunidade sobre o irmão mais velho, a atuação desse irmão mais velho. Eu quero simplesmente nessa fala falar sobre o pai, dizer que pai é sempre pai. O pai de verdade, o pai que é pai. O filho pode fazer o que quiser, não que ele deva fazer, é melhor que não faça, mas se fizer, o pai vai sempre estar disposto, sempre estar com braços abertos, sempre estar pronto para remir, sempre estar pronto para amar. E assim é o nosso Pai Celestial. Deus, Ele amou o mundo de uma tal maneira que Ele enviou o seu único Filho para morrer por causa de nós, trapos humanos nesta terra, condenados ao inferno. Mas Ele nos amou primeiro, Ele demonstrou amor e continua demonstrando amor. E eu venho aqui para dizer: Deus te ama. Não viva nesta terra achando que Deus não o ama, que o teu Pai Celestial não o ama, que o teu Pai te abandonou. O teu Pai está de olho em você. Você saiu, você está perambulando pelo mundo, mas Ele está de olho em você e está guardando o seu retorno. Tudo que Ele espera é uma decisão tua, para você voltar a gozar das delícias dentro da casa do Pai e da liberdade dentro da casa do Pai. Quando você sai de casa, quando você sai de casa, você perde a graça de viver. Quando você sai de casa, você perde o elo familiar, o elo do DNA. Pastor, sim, você até tem o DNA lá longe, mas está muito distante, e você perde esse elo, o elo familiar. E quando a gente vê essa situação do filho, a gente vê que ele tomou uma decisão. Quando ele chega, ele tem vestes novas. Quando ele chega,
ele tem sapatos novos. Quando ele chega, ele tem anel novo. Anel é autoridade. Quando ele chega, ele é recolocado na posição, na mesma posição que ele tinha antes de sair. Muito embora ele tenha gasto toda a fortuna que o seu pai colocou na sua mão, mas o seu pai não questionou, o seu pai não perguntou aonde foi gasto a fortuna, cadê a fortuna? Não, o seu pai só o amor. E eu venho dizer para você nesta noite: tudo que Deus faz por você é te amar. Ele não está questionando se o que você fez com a sua vida, se você desgraçou a sua vida, porque a palavra desgraça significa falta da graça, falta do favor de Deus. Ele não pergunta para você se você realmente teve prejuízos e mais prejuízos por falta de juízo. Não, tudo o que ele quer é que você volte, e ao voltar ele vai te amar, e ele vai produzir uma festança por causa do seu retorno. E quando você voltar, ele vai dizer: este meu filho estava perdido e foi achado, esse meu filho estava morto e reviveu. Deus tem amor profundo por você. Quantas vezes você cair, quantas vezes Deus te levantará, mas Ele espera que você retorne, porque Ele vai remir a sua alma. É Ele quem vai te recolocar no lugar que Ele sempre quis que você estivesse, lugar de autoridade. O pai demonstrou grande amor pelo seu filho. O filho aceitou aquele amor. O filho veio sendo tratado durante a viagem toda. E quando ele chega, o coração já está aberto, um coração já tratado. E ele só aceita as benesses que o pai lhe concedeu. Tudo que eu quero que você faça nesta noite é aceitar as benesses de Deus. Tudo que eu peço para você é: se entregue totalmente nos braços do Pai. O Pai tem condições de lhe perdoar. O Pai tem condições de fazer você recomeçar. O Pai não vai te incriminar. O Pai não vai colocar você no banco dos réus. O Pai vai trazer você para ser colocado entre príncipes, autoridade. Só Ele, só Deus pode fazer isso. E eu quero contar com todos que estão afastados, estão agora com a gente aí através da mídia social, estão afastados dos caminhos do Senhor. Pensa que Deus não o ama. Não pense isso, jamais. Deus te amou primeiro, sendo você ainda pecador. Ele já te amou, Ele te ama e sempre te amará. Receba o amor de Deus no seu coração, receba, se encontra com Deus, porque Deus vai grudar no seu pescoço, Deus vai te dar um beijo de pai, e Deus vai ordenar festança na sua vida. Deus vai mudar a sua história. Deus vai fazer com que a tua vida seja totalmente transformada, a fim de você esquecer todo o seu passado de miséria, e Ele tem para você um novo prisma, uma nova história. Ele escreve para você uma nova história em Cristo Jesus nosso Senhor. Deus tem amor porque Ele é amor, e com esse amor Ele te ama com amor profundo. Eu vou embora dizendo: o amor de Deus é incondicional, Ele não impõe condições.
Ele não impõe condições para você ser salvo. Ele não impõe condições para você caminhar com Ele. Ele não está te perguntando nada. Ele só quer saber se você quer novamente ser filho. A única coisa que Ele espera é de você dizer: eu não tenho condições de ser chamado teu filho, faça de mim um empregado na igreja. E Ele vai dizer: não, você é o meu filho amado. Toma um anel no dedo e vai te recolocar na autoridade. E vão dizer: mas esse estava na sarjeta, agora está pregando. Esse estava na sarjeta, agora está pastoreando. Que é isso? Porque o amor de Deus não é igual ao amor do mundo. O amor de Deus é um amor incondicional. Deus não impõe condições para te amar. Ele não pensa se você tem dinheiro, se você tem posições, se você é um mendigo ou se você é um milionário. Ele ama o mendigo e Ele ama o milionário, porque para Deus não tem acepção de pessoas. Todos são filhos de Deus. Tudo o que Ele espera é que você queira ser filho novamente, é que você almeje por passar por esse milagre da restauração, o milagre do filho pródigo, o milagre de ser recolocado na posição, o milagre de ser filho de Deus. Ele não faz nenhuma pergunta para você. A gente é cheio de fazer perguntas, mas Deus não faz perguntas para você, porque Ele só te ama. Ele só te ama. E se você vier com o coração aberto, você vai receber o amor dele. Esse coração que foi fechado para Deus, esse coração que não recebeu o amor de Deus outrora, esse coração que fez você sair para longe porque não atuou com o amor de Deus, não recebeu o amor de Deus no coração. Agora o teu coração está aberto, e com esse coração aberto receba o amor de Deus. O amor de Deus, ele é derramado em nossos corações, pelos quais nós clamamos: Abba, Pai. É com esse amor que nós dizemos: Papaizinho, porque Ele nos ama. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Ele é Pai celestial, Ele conta contigo e Ele vai fazer algo por ti. É só você entregar na mão dele. Ele é Pai. Ele já chegou no status de ser Pai. Você é status de filho. Filho é dependente. Pai, Ele é provedor. Deus vai prover para você tudo quanto você precisa. Você não consegue porque você é filho, mas Ele consegue porque Ele é Pai. Eu quero convidar você para entregar totalmente o seu coração, para não deixar o seu coração trancado em relação ao amor de Deus, mas entregar-se voluntariamente e dizer: eu recebo esse amor, eu sou salvo porque o Senhor me amou. Eu recebo o Senhor Jesus no meu coração e o meu nome está escrito no livro da vida. Não é porque eu tenho, não é porque eu faço, não é porque eu sacrifico, não, é porque o Senhor me amou primeiro. Tudo depende do amor do Pai. Aquele Pai do filho pródigo representa Deus. O filho pródigo representa eu e representa você. A igreja precisa de filhos pródigos arrependidos. E nós vamos embora dizendo: o que tem de filhos pródigos que saem da casa de Deus porque não recebem o amor de Deus, porque falta-lhe alguma coisa, saem andando e perambulando por aí, e saem de igreja em igreja, de igreja em igreja, procurando o amor de Deus e gastando dissolutamente. Não está escrito em lugar nenhum. São muitos, são pródigos, mas eu vou embora dizendo:
Porque tem de filhos pródigos que não saíam, mas são pródigos. Permanecem na igreja, mas são pródigos. Não sentem o amor do Pai, só reclamam do Pai, só reclamam da atuação do Pai. Não conseguem ver o Pai como Pai, só vê o Pai como o Senhor, o carrasco, mas não sabem ver o Pai como o amoroso Pai. Deus é um Deus amoroso, Ele nos ama com amor incondicional. Entregue-se para Ele nesta noite. Você aqui no templo central e você aí na mídia social, entrega-te para o Pai. Diz: Pai, eu não aguento mais, eu me entrego a Ti. Dá-me o anel, dá-me a sandália, dá-me vestes e dá-me comida. Eu sou dependente do Senhor. E Ele, sabendo que nós somos dependentes dEle, Ele vai nos ajudar em tudo quanto nós precisamos, e Ele é provedor. Você que acredita em tudo isso, dê uma salva de palmas para Jesus. Deus abençoe.